Olá gente, tudo bem? Sou o Vital, seja bem-vindo a mais um programa Ufologia Crítica. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre pesquisa de campo e vigílias. Será realmente que vale a pena fazer pesquisa de campo? Qual é o resultado prático que a pesquisa de campo produz? Temos usado métodos científicos ou métodos adequados para fazer pesquisa de campo? O mais importante, temos material suficiente para se implementar uma pesquisa de campo? Existem indícios suficientes para se criar uma pesquisa de campo? Todas as pesquisas de campo que eu tenho tido notícia se baseia simplesmente em coletar relatos. É o que eu chamo de pesquisa pós-contato. Na pesquisa pós-contato, na pesquisa de campo, o ufólogo vai até o local depois que aconteceu o evento. E aí, quando ele chega lá, ele não tem muita coisa o que fazer. Coletar solo e amostra de vegetal, sinceramente, isso para mim não é pesquisa, né? Alegar que houve o pouso de uma nave alienígena porque o pH do local está alterado, ou porque supostamente houve uma anomalia no campo magnético daquela região, é um tanto quanto temeroso afirmar qualquer coisa baseado nesse tipo de informação. Então, a grande maioria dos ufólogos, além de não ter nenhum conhecimento científico ou técnico, né, eles se concentram tão somente na coleta de relatos. E me desculpe, coleta de relatos não é indício ou prova de evento nenhum. Né? Sabemos e já está comprovado que o relato, em sua composição, ele tem, digamos que, 20% de verdade, todo o resto é fantasia, ilusão, mentira e outras coisitas mais aí, né? Se você for traçar um perfil psicológico do relatante, você vai ver que mais da metade do conteúdo do relato desse indivíduo tem muita influência desse perfil psicológico dele. Mas tudo bem, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Eu quero saber qual é o efeito prático de uma pesquisa de campo. Vale a pena gastar dinheiro, se deslocar de uma cidade para outra, quando o evento acontece em outros estados, em outras cidades? Gastar dinheiro com passagem, hospedagem e tudo mais, para se pesquisar algo que muito provavelmente não vai gerar resultados práticos ou científicos capazes de explicar o evento? Né? Então por que eu estou falando isso? Bom, recentemente eu vi um vídeo de um amigo ufólogo, Tiago Luiz Tiquete, eu acho que é Tiquete, não sei. Tiago Luiz Tiquete, eu acho que é isso. Eu estou falando amigo porque eu não tenho nenhuma relação com ele. Pode ser que a gente se torne amigo, mas ele não faz parte da minha relação pessoal, né? Mas é um ufólogo e ele diz que poucos ufólogos ultimamente fazem pesquisa de campo e que a grande maioria hoje não levanta a bunda da cadeira para fazer pesquisa de campo, né? A questão é, vale a pena levantar a bunda da cadeira e perder tempo fazendo pesquisa de campo sem ter o mínimo de informação necessária para se coletar algo realmente coerente? Essa é a pergunta. Enquanto a ufologia se basear no pós-contato, pesquisa de campo é uma tremenda perda de tempo. A pesquisa de campo, para mim, só será válida no momento em que ufólogos começarem a ter como base a medição por instrumento, a medição, um monitoramento instrumental capaz de criar um pré-contato. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando o ufólogo for a tal lugar fazer uma pesquisa de campo, que é válida nesse sentido, ele já vai tendo como
base, boa parte das informações necessárias, sabendo o que procurar. Hoje o ufólogo, com essa pesquisa do pós-contato, geralmente chega no local sem saber exatamente o que procurar, né? E a única coisa que ele traz na bagagem, como eu já disse, é o relato de quem diz ter visto alguma coisa, né? E aí, a grande maioria das pesquisas de campo geralmente não tem conclusão nenhuma. Ou o resultado não é divulgado porque não tem conclusão nenhuma, né? Eu cito alguns exemplos. Por exemplo, o caso aqui de Queimados, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde um ufólogo veio com uma emissora de TV, dois ufólogos, aliás, estiveram lá, né, nesse local. Um disse que ia montar uma base de observação, que não sei o que, até hoje ninguém montou coisíssima nenhuma, ninguém falou nada do assunto, apesar que eu tenho uma opinião formada sobre esse caso, né? Não tem nada de ufológico lá, nada, não aconteceu nada de ufologia, de ufológico naquela região. E um outro ufólogo, que também é conhecido, eu não vou citar nomes, esteve no mesmo local, né? Colheu um pedacinho de planta, um pouquinho de terra, viu lá um embrulhinho lá de papel laminado lá embrulhado no canto e criou toda uma atmosfera em cima daquilo, e até hoje ninguém ficou sabendo do resultado das tais pesquisas. E quando você pergunta, dizem que é segredo de Estado, que não pode revelar no momento, que não sei o que, não sei o que. Na verdade não tem informação nenhuma, né? A verdade é essa, né? Então eu te pergunto de novo, vale a pena levantar a bunda da cadeira, gastar tempo e dinheiro para pesquisar algo incoerente? Hoje o futuro da ufologia está baseado no monitoramento instrumental, que é o que a Mubraz faz hoje. A Mubraz hoje se usa equipamentos de câmera e software e métodos científicos como a astrometria e a espectrometria para poder analisar fenômenos inusitados, fenômenos não conhecidos, fenômenos não identificados, que ocorre no céu onde as câmeras da Mubraz cobrem, né? Usamos tais instrumentos e tais métodos para poder determinar que tipo de evento ocorreu ali. Os resultados desse monitoramento são muito mais eficazes do que você passar uma noite inteira no meio do mato, sendo comido por mosquito, sem ter nenhum tipo de orientação, sem ter nenhum tipo de método científico, achando que vai entrar em contato com discos voadores e ET, e voltar para casa completamente frustrado porque nada aconteceu, né? Então deixa eu ler aqui para vocês um comentário que o nosso amigo Híbrido fez quando eu postei esse vídeo, do nosso amigo Thiago Luiz Lucete. O Híbrido é um dos nossos colaboradores, é um dos maiores pesquisadores técnicos que eu tenho visto até agora, e olha que ele não levanta a bunda da cadeira, né? Ele usa a ferramenta, a internet, o computador e uma série de softwares para se determinar uma série de características de eventos que na grande maioria não tem nenhuma característica ufológica ou de eventos inusitados. Porque são esses métodos que geralmente desmistificam o fenômeno UFO. E essa é a verdadeira função do ufólogo. O ufólogo que acredita no fenômeno, o ufólogo que não é imparcial nas suas pesquisas, precisa urgentemente abandonar a função de ufólogo. Ou simplesmente se tornar um ufófilo, que é diferente do pesquisador em ufologia, né? Não vamos confundir o ufófilo com pesquisadores de ufologia. Ufófilos são aqueles que acreditam, são aqueles que se alimentam da ufologia. A ufologia, de alguma forma, completa ele, né? O pesquisador não. Ele tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso em descobrir a verdade, mesmo que essa verdade possa frustrar ou simplesmente decepcionar muita gente. Essa é a realidade
do pesquisador em ufologia. Mas eu quero ler para vocês, eu vou desviar um pouquinho o olhar aqui para o meu computador, porque eu vou estar lendo a mensagem que o nosso amigo híbrido deixou, que eu achei extremamente certíssima e coerente a respeito desse tema que a gente está falando hoje. Vamos lá. Bom, eu postei o vídeo no nosso grupo, o grupo da GUBF. Se você quiser participar, basta entrar no Face, digitar GUBF, você vai encontrar o grupo da GUBF e também o grupo Ufologia Científica Crítica. Bom, o grupo Ufologia Científica Crítica, esse é um grupo fechado, um grupo que para entrar precisa de autorização e de uma análise do perfil, porque é um grupo altamente científico. Então, se você tem uma tendência mística, provavelmente você não vai poder entrar nesse grupo. Tá? Não é nenhuma discriminação, tá? É que queremos separar o misticismo do que realmente é pesquisa séria científica. Mas vamos lá. O nosso amigo híbrido falou da seguinte forma. A noite oficial dos OVNIs ocorreu sobre Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. No meio da cidade, nenhum ufólogo na época registrou nada. Tem até relatos de pessoas que viram, mas ufólogos não registraram nada. E isso em 1986. Então é hora de revermos melhor o conceito de vigília e monitoramento atrás de computadores. O custo de manter uma ufobase ou uma estação de observação, que é o caso da Mubras, é baixíssimo. Eu posso até dizer para você quanto você pode gastar para montar uma estação e começar a fazer pesquisa de verdade, pesquisa séria. É menos dispendioso e menos arriscado que uma pesquisa de campo em áreas descampadas, isoladas, mato adentro. Essa mania de querer ser Tarzan é coisa do passado. Aliás, isso já era, né? Isso era um método de pesquisa ufológica da década de 60, 70 e por aí vai. Né? Não trará confirmação de nada, até porque os melhores registros são de militares. Né? As grandes ocorrências estão se dando próximo de aeroportos e rotas de aviões, que já sabemos está ocorrendo desde os full fights em meados de 1943 na Alemanha. Para se fazer observação nesse âmbito, se faz necessário o uso de monitores e isso lhe obrigará a ficar atrás de um computador. Né? O mesmo vale também para os monitores de radiosonda meteorológica, que frequentemente causam pareidolia, né, na ufologia e que, por serem rastreados também por monitores, precisa igualmente ficar atrás de um computador. Hoje é indiscutível dizer que a forma mais eficiente de obter registros ufológicos é por meio de sistemas de monitoramento constante e por câmera infravermelhos e termais, que capturam imagem por movimentos muitas vezes mais rápido que o piscar dos olhos. E isso sem mencionar aqui a faixa de espectro e a sensibilidade baixa da luminosidade que essas câmeras conseguem monitorar e enxergar, diferente dos nossos olhos, que é completamente limitado. Né? Além do custo menor que a câmera portátil utilizada em vigília, a fácil aquisição possibilita monitorar mais que um azimuth, desde que ligadas a um computador. Se os estudos ufológicos consistem em observar objetos voadores não identificados, uma câmera de monitoramento pode fazer isso melhor que uma câmera portátil. Né? E a Mubras já tem dado exemplo disso. Né? Se você procurar no YouTube o vídeo falso expositivo da Mubras, você vai encontrar uma quantidade enorme de objetos já capturados pela Mubras usando métodos científicos e equipamentos de monitoramento, que não é caro e você encontra em qualquer lugar, né? Mas que são extremamente eficazes na observação e monitoramento do fenômeno UFO. Vamos lá.
Onde eu parei? Bom, seus estudos ufológicos consistem em observar objetos voadores não identificados, uma câmera de monitoramento pode fazer isso melhor que uma câmera portátil. E acredite, não confie na sua percepção. Ela é falha, lenta e limitada. Lembra que eu já te falei isso? Aliás, é uma das frases do início do nosso programa. Não confie na sua percepção, porque ela vai te enganar, com certeza. Com certeza. Portanto, ufologia você pode fazer da sacada do seu apartamento, ou no quintal da sua casa, ou na sua laje. Não se sinta menos pesquisador do que aqueles que costumam passar a noite no meio do mato, sendo comido por mosquito, entendeu? Ou por aqueles que colocam um bloco debaixo do braço, uma câmera debaixo do outro, e sai colhendo relatos por aí, né? Seus dados são extremamente importantes. Simplesmente fazendo pesquisa séria, coerente, direcionada, né? Com método dentro da sua própria casa. Você não precisa sair para coisa nenhuma. Tá? Dentro da sua própria casa você consegue fazer ufologia de ponta dentro da sua própria casa. Bom, esse é o comentário do híbrido. E é claro que eu assino embaixo, né, cara? Eu assino, carimbo e... o que mais eu posso fazer? Revisto em cartório, se for possível. Porque esse é o espírito da Mubraz, né? A Mubraz, atualmente, é a única organização no Brasil que está tentando, e já temos já uma rede de câmeras, são poucas, é claro. Temos no Rio de Janeiro 3 estações e uma em Minas, né? Com o intuito de criar uma rede de monitoramento para monitorar fenômenos anômalos, fenômenos inusitados, objetos voadores não identificados, o conhecido UFO. Né? Mas só monitoramos? Não. Aí é que está o pulo do gato. A Mubraz, além de monitorar e coletar imagens desses objetos, a Mubraz, ela analisa essas informações porque o nosso sistema gera parâmetros de análise do objeto capturado. Né? E que parâmetros são esses? Que tipo de informação conseguimos extrair com esse método que usamos? Conseguimos saber, através desse método, qual é a velocidade do objeto, em que altitude esse objeto estava, em que azimuth ele se encontrava, qual é a elevação dele em relação ao firmamento. Conseguimos saber qual é a distância desse objeto, a magnitude desse objeto. Usando o outro método, o método de espectrometria, conseguimos inclusive saber qual é a composição química desse objeto. Existe dentro do banco de dados do sistema uma padronização de trajetória onde a gente consegue determinar que tipo de objeto é, simplesmente analisando a trajetória desse objeto. Então sabemos o que é e eliminar objetos conhecidos como aviões, meteoros, pássaros, balões, insetos. Então tudo que foge a isso, tudo que não se enquadra dentro desse padrão, são o que nós consideramos como positivos. Todo o resto é falso positivo. E dentro desse positivo, a Mubraz tem se destacado por ter já capturado objetos muito inusitados e que está em fase de análise. Análise essa que usam equipamento e ferramenta que você encontra na internet e que está à disposição de qualquer um. Usamos o Stellarium, por exemplo. Usamos carta náutica. Né? Usamos o método de astrometria, onde a gente consegue mensurar todo esse tipo de informação, tendo como base a posição dos astros, das estrelas. Né? Sabemos a hora exata, sabemos o momento exato, a distância exata desse objeto. Coisa que você não consegue mensurar e capturar numa pesquisa de campo. Coisa que você jamais irá mensurar baseado em relatos, baseado em percepção humana. Isso jamais você vai conseguir. Então vamos rever essa questão
de que pesquisadores sérios de ufologia são aqueles que vão a campo. Não. Pesquisadores sérios de ufologia são aqueles que usam métodos científicos capazes de gerar parâmetro e um perfil do fenômeno ufológico. Esses sim são pesquisadores de verdade. E se você quiser fazer parte dessa rede de monitoramento, é muito fácil. Não pense você que você vai gastar milhões de reais, como já ouvi falar por aí. Você não precisa criar, né, gastar uma fortuna para montar esse equipamento na sua própria casa, onde você vai fazer pesquisa de ponta e contribuir grandemente para a ufologia. Né? É muito fácil. Basta entrar no site da Mubras, que é www.mubras.gubef.net. Lá você vai encontrar todas as informações e a lista de equipamento necessário para montar a sua estação. Te garanto que se você já tiver um computador, você vai gastar no mínimo R$600 para comprar a câmera e todo o material necessário para montar. Né? Ah, mas eu não tenho conhecimento técnico. Eu vou montar, vou comprar o equipamento, não sei montar, não conheço, não sei como é que eu vou fazer isso. Não se preocupe. Nós da Mubras damos todo o suporte técnico necessário. Eu, particularmente, eu que sou fundador da rede, te dou total assessoria técnica a respeito do monitoramento. Te ensino como monitorar, como montar o equipamento, onde você comprar, como comprar. Te ensino todos os parâmetros necessários para que a sua estação entre em funcionamento e você consiga fazer ufologia de verdade. Ufologia essa que está sendo implementada em outros países, como os Estados Unidos, como na França, através da UFO Ciência. Né? Procura UFO Science, um site francês, procura UFO Science e conheça o trabalho do UFO Science, que é um trabalho espetacular. Eles trabalham com monitoramento baseado em espectrometria. Além da UFO Ciência, você também pode conhecer o UFO Data, que é americano, também trabalha com monitoramento. Tá? Tem um outro programa muito interessante, que é o monitoramento das luzes de Hesdalen, se eu não me engano, na Noruega, acompanhado por uma universidade da região, lá daquele país também. São iniciativas desse tipo que fazem realmente da ufologia uma pesquisa séria. Tá? Além disso, a Mubras, além de usar a metodologia científica, métodos científicos como a astrometria, a espectrometria, usamos uma série de software, né? Como o AstroArt, Meteorflux, o Horizonte Celestial, simulador azimutal e uma série de outras ferramentas que usamos para se determinar ângulo, velocidade, altitude, uma série de coisas. Então veja bem, hoje, cada vez mais, a ufologia necessita de pesquisadores especializados e técnicos. Essa era da ufologia, onde a grande maioria dos ufólogos são curiosos, ufófilos, ou seja, amante do fenômeno UFO, independente de qualquer coisa, já era, acabou. Ufologia hoje precisa ser muito mais técnica, muito mais profissional, e precisamos ter hoje um critério científico dentro da ufologia. Separar definitivamente o que é ciência de misticismo, ciência de esoterismo. Precisamos separar urgentemente as duas coisas, para que no final as duas coisas não se convertam em um único ponto, né? E lá na frente a gente acaba encontrando algo que nos desagrada muito, que é o desfavorecimento à ufologia, ou seja, a zombaria por parte do meio acadêmico em relação à pesquisa ufológica. É importante dizer que se você tem interesse de entrar para a Mubras, né, depois desse vídeo, é importante dizer que a Mubras não tem nenhum compromisso em comprovar a existência do fenômeno UFO. Não temos. Né? O nosso compromisso é criar um perfil do fenômeno que não conhecemos, que chamamos de UFO.
ou OVNI. A Mubras está mais para desmistificar a ufologia do que confirmar mesmo. 90%, 99% de tudo que a Mubras pega hoje é conhecido e tem uma explicação plausível sobre o assunto. Quase todos os eventos que a Mubras captura hoje têm uma explicação plausível. Tá? Digamos que muito mais de 90%. Já que tivemos, sei lá, quase 2.000 capturas e apenas 3 ou 4 capturas que consideramos inusitadas. Então é muito menos de 1%. Tá bom? Então é isso. Se alguém chegar para você e falar, olha, você não é pesquisador porque você não faz pesquisa de campo, meu amigo, manda esse cara catar favas. Se você faz pesquisa séria, baseado em metodologia científica, usando as ferramentas que você tem hoje, como a ferramenta do seu computador, como a internet, né? E ferramentas de medição, como as que eu citei aqui, de cálculos, manda esse camarada catar favas. É isso, vai catar favas, meu amigo. Aproveita que você vai a campo e cate favas, porque você não é mais pesquisador do que eu. É muito simples. Tá bom? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, Ufologia Crítica. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha, né, para baixo. E se inscreva no nosso canal. Tá? Esse é o canal da Mubras, onde a gente, além de colocar aqui os nossos vídeos da Ufologia Crítica, também colocamos vídeos referentes à captura feita pela Mubras. Um abração e até o próximo. Saudações ufológicas. Te vejo no próximo.